pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta e vamos continuar aqui os nossos estudos. E o nosso tema de hoje é desenvolvimento de pessoas. Você já teve vontade de aprender coisas novas? Diga para mim aí, sim ou não? Você acredita que as empresas buscam funcionários, colaboradores, empregados que estão sempre aprendendo? Pois é algo que nós precisamos entender. E na administração não há regras prontas para a gestão de pessoas, para entendermos se as pessoas gostam de aprender ou não, se elas querem. Então não tem uma receita de bolo para se lidar com pessoas, não é verdade? E mesmo assim, nós sabemos que pessoas são muito importantes para o sucesso das empresas. Sem pessoas, as empresas não têm sucesso, isso é fato. Por isso, é necessário que as empresas treinem e desenvolvam os seus colaboradores, não é verdade? É importantíssimo. Mas tem a pergunta: como fazer isso? Como desenvolver, capacitar, treinar as pessoas? Qual a melhor maneira para treinar ou desenvolver essas pessoas? Tudo vai depender bastante mesmo dos objetivos da empresa e também das necessidades dessas pessoas, das necessidades, melhor dizendo, destas pessoas. E, inclusive, pessoal, do estilo de cada empresa. Tem empresas que têm uma adequação mais fácil, ágil a coisas novas, ao aprendizado. Outras já nem tanto. Mas uma coisa nós sabemos, alguns conceitos são importantes e nós temos aqui que tratá-los diretamente sobre essa questão de aprendizado dentro das empresas. Vamos lá? Primeiro de tudo, pessoal, as empresas precisam saber que é preciso investir no desenvolvimento das pessoas, é necessário. É importante também que as pessoas aprendam de formas diferentes. O tempo está passando, as coisas estão se atualizando, o mundo está se modernizando cada dia. E nós precisamos também, enquanto pessoas, enquanto funcionários, colaboradores, enquanto seres humanos, também acompanhar todas essas mudanças. E também, o último item da sua tela, é preciso aprender o tempo todo. Não podemos ficar para trás, certo? O conhecimento é um fator crítico de sucesso. O que é isso, ser um fator crítico de sucesso? O conhecimento que as pessoas possuem e as empresas tendo pessoas que têm esse conhecimento é algo que vai fazer com que elas tenham também sucesso no mercado em que atuam. E é importante nós lembrarmos que as empresas devem sempre, vou até voltar aqui à tela, elas devem sempre dar importância a estes itens. Vamos ver comigo? Apropriação do conhecimento, distribuição, compartilhamento e produção do quê? De conhecimento. Apropriar-se de conhecimento, distribuir o conhecimento, oferecer isso, compartilhar com os colaboradores e também produzir conhecimento. Uma empresa, pessoal, precisa aprender. O conhecimento é essencial ao sucesso. Pois a empresa do conhecimento, olha aí, está destacado na sua tela. A empresa do conhecimento, ou então a empresa que aprende, substitui a chamada empresa da era industrial, aquela mais antiga e que está um pouco mais ultrapassada. Sabe por quê? Porque hoje o conhecimento das pessoas é considerado o bem mais valioso de uma empresa. Uau! E aí, será que as empresas estão preparadas para isso? A gestão, a administração do conhecimento já é uma das estratégias competitivas mais importantes das empresas atuais. Tá vendo? Hoje em dia, a gestão do conhecimento, administrar esse conhecimento para as pessoas, das pessoas e também investir no conhecimento dessas pessoas dentro das empresas já é uma estratégia e tanto para elas, hein? Vamos entender um pouquinho mais aqui, ó. Vamos pensar nesse quadrante amarelo, depois a seta vermelha e no quadrante azul. A empresa define suas competências essenciais, ou seja, o que uma empresa precisa que as pessoas saibam para ter como competências aqui dentro da empresa. E então, na setinha vermelha, o que vai acontecer? Os funcionários precisam desenvolver competências técnicas e pessoais de forma alinhada com as competências essenciais da empresa.
certo? Então, que a empresa precisar de competências para oferecer os seus serviços e tudo mais, os funcionários, os colaboradores dessa empresa têm que procurar desenvolver estas competências que são necessárias à empresa. Olha a frase que tem ali embaixo, ó. Quando isso ocorre no conjunto da empresa, ou seja, todos estão unidos para isso, de forma estruturada e harmônica, ou seja, alinhada, podemos dizer que se trata de uma organização capaz de aprender. Então, quando uma empresa entende o que ela precisa de competências, de pessoas em si e busca aprimorar nas pessoas, nos seus colaboradores, essas competências e os colaboradores entendem que precisam ficar alinhados e desenvolver essas competências para atender o que a empresa precisa, tudo vai de acordo com o que manda hoje na modernidade, né? Justamente nesse momento atual que nós vivemos, que são as empresas que literalmente aprendem. Por falar em aprendizado, como que são os processos de aprendizagem nas empresas? Vamos entender um pouquinho? Vamos dar uma olhada nessa ilustração aqui, ó. Uma pessoa chegou para um outro funcionário, né? São 2 colaboradores, e ela pergunta assim: que critérios você costuma utilizar para a seleção de pessoal? Olha o que ele responde lá no primeiro balãozinho. Ah, depois eu te envio um e-mail contando, mas olha no que ele está pensando no terceiro balão. Pode esperar, se eu contar tudo que eu sei, ela acaba pegando o meu lugar. Ai, 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 hein? Será que ela apenas quer conhecer um pouco mais de como fazer uma seleção de pessoas, um assunto aí qualquer, ou é ele que está com muito medo de simplesmente perder o emprego dele, perder o posto dele, ficar segurando o que ele sabe? Não é bem assim, não é? O conhecimento não pode ficar limitado na cabeça das pessoas. Até eu coloquei grifado ali o ficar limitado. Não pode estar na cabeça das pessoas, ou seja, não pode ser apenas, pessoal, um conhecimento tácito. Ah, eu sei para mim. Certo? As empresas não podem ter pessoas que vão ficar guardando isso com elas. O conhecimento precisa ser compartilhado, explícito, certo? Com os demais colaboradores, conforme a necessidade. Ou seja, ser expandido e aprendido por mais pessoas e não ficar limitado a uma única pessoa, certo? Vamos refletir um pouco mais aqui, ó. Nesse texto é muito importante. Para compreender a importância do processo de compartilhamento de informações em uma empresa, pense no caso da ambientação dos novos funcionários. Está chegando um novo funcionário e ele vai começar, por exemplo, hoje ou amanhã a trabalhar. Quando eles começam a trabalhar, eles sabem pouco ou então quase nada sobre a empresa, os seus processos, a sua própria cultura. Imagine então que apenas o diretor-geral tivesse o conhecimento. Cada vez que entrasse um funcionário, ele teria que parar o seu trabalho para ambientar esta pessoa nova que está começando. Pensando nisso, muitas empresas usam recursos para facilitar a aprendizagem sobre a própria organização, transformando o conhecimento tácito, ou seja, que estava apenas nas cabeças das pessoas, né, guardadas em si, em algo explícito. Então, pessoal, no dia a dia, o exemplo aqui, um funcionário chegando, eu não tenho que chegar apenas e conversar com uma única pessoa, o diretor-geral, para poder falar para ela, né? Olha, a empresa funciona assim, nós temos essa cultura, estes costumes, você vai fazer isto, aqui dentro trabalhamos desta forma, desta maneira. Não, isso tem que ser comum a todos precisam ter esse conhecimento. E aí eu te pergunto, que ações, que estratégias uma empresa pode aplicar para ambientar um novo funcionário? Neste exemplo que eu dei para vocês. Vamos lá, um caso prático agora. O que ela pode fazer para não ficar dependendo de conhecimento que só aquela pessoa sabe como funciona o setor? Olha que dicas importantíssimas e legais, hein? Manuais com informações básicas de processo. Você pode criar um manual de trabalho, por exemplo, na produção de calçados. Uma indústria de calçados aqui, por exemplo. Mini cursos na intranet, ou seja, na rede interna de computadores ali da empresa. Tem um mini curso aqui de como prensar calçados com cola, né? Você vai assistir a esse curso aqui que temos no nosso computador. Pode ser também, pessoal, por via de vídeos de boas-vindas com orientações que costumam falar sobre a própria empresa, a história, ou até mesmo um folder, aproveitando o exemplo da história da empresa, um folder, né? Com o resumo da empresa, o histórico, os setores, ou até mesmo, gente, uma conversa individualizada ou em grupos. Contratou 3, 4 pessoas de uma só vez? Vamos chamá-los. Vem cá, pessoal, vamos fazer a sua integração. E começam uma reunião explicando tudo. Isso é importantíssimo, tá?
Mas tem alguns itens que acabam dificultando esse processo de aprendizagem, né, dentro de uma empresa. Você sabe quais são eles? Vamos lá, tem uma lista, ó, olha só. Na primeira coluna, eu tenho os fatores que dificultam essa aprendizagem. Já na segunda coluna, o motivo por quê. Vamos lá. Primeiro item, burocracia na administração. Gente, olha, meu Deus, é muito comum os dirigentes da empresa, da organização, desenvolverem pensamentos e visões fragmentadas, né, picadas, como que eu vou dizer, fracionadas, né? E acabam que não encorajando seus funcionários a pensarem em si próprios. Ó, pensa só como a empresa quer. Não, pelo contrário. E os comportamentos e essas atitudes das pessoas são ditadas, né? São colocadas, ó, você só pode fazer assim, assim, assado. Vou até voltar aqui para mim. Pessoal, e se o colaborador tiver uma nova forma de executar aquele trabalho? Ele não pode demonstrar, gente, o que vocês acham de fazermos desta maneira, desta forma? Pode ser que seja algo para aprender novo ali dentro da empresa, não é? Segundo item, medo de errar sem ser punido. Pessoal, tantas pessoas têm medo de arriscar dentro das empresas com medo de sair um pouquinho do que tem que fazer, de cumprir as tarefas e errar no processo e serem punidos por isso. Nós não podemos trabalhar assim, não é? Olha o penúltimo item, a distância entre o discurso das pessoas e aquilo que elas realmente fazem. Vou voltar a tela aqui para mim, esse eu vou dizer. Sabe aquele ditado que diz assim, eu vou falar bastante sobre isso. Sabe aquele ditado que diz assim, ó, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Pessoal, dentro das empresas nós precisamos ter exemplos. E eu aprendo com o exemplo do outro. Se eu não der o exemplo, o que o outro vai aprender de mim? Se eu sou um funcionário já há um bom tempo ali, não é? Então eu preciso ter isso em mente também. E o último item, medo de mudança. Abre aspas. É mais fácil fazer como se faz sempre e não correr riscos. É assim que pensam as pessoas aversas à inovação. Pessoal, pelo amor de Deus, o mundo está mudando a cada dia, cada hora. Não dá tempo de tantas mudanças a gente acompanhar se a gente não renovar o nosso pensamento. Que dirá no dia a dia nosso de trabalho. Então, quanto mais novidades, melhor é, tá? E o que tem em comum as empresas que buscam aprender sempre? Será que essa empresa inovadora que gosta que os funcionários aprendam, que na verdade quem aprende são as pessoas, né? Que as pessoas sejam sempre oxigenadas, atualizadas. Que características essas empresas têm? Ó, tem várias características. Todas elas, gente, sempre tem alguns desses itens aqui, ó. Sempre as empresas que desejam aprender, elas sempre estão buscando equipes com profissionais de várias áreas, multidisciplinares, que entendam de várias áreas. A visão da empresa, pessoal, nessas empresas que gostam de aprender, é sempre muito clara e todos os funcionários sabem da visão da empresa. Elas têm uma cultura voltada para aprender sempre. Elas têm uma capacidade, as pessoas que trabalham nessa empresa, a cultura dessa empresa, tem uma capacidade de ser flexível, de adaptar-se rapidamente às mudanças. Olha lá também, esse aqui eu adoro, ó, estratégias para aquisição e distribuição de conhecimento. As empresas vão atrás de como capacitar e treinar os seus funcionários. Elas deixam os funcionários autônomos, flexíveis e eles mesmos, né, as empresas também buscam funcionários que gostam do desenvolvimento, que buscam desenvolvimento. Elas gostam de pessoas arrojadas que querem aprender. Que tem também, ó, normalmente essas empresas têm sistemas de recompensas e planos de carreira. Bom para o funcionário, bom para a empresa. E também, olha o último item, líderes que atuem como facilitadores de equipes de trabalho. Uau! Mais uma vez o papel do líder, né? E tem essa frase aqui, ó, eu adoro ela. Eu vou ampliar para você refletir comigo. Empresa que não aprende vai ficar ultrapassada. Não é fácil não, tá? Existem novas formas de aprender e as empresas precisam estar prontas e flexíveis para se adaptar, certo? Todo mundo sabe que o mundo está cada vez mais evoluído, então preste atenção aqui. A sua empresa precisa entender que é importante ela ter uma rede de aprendizagem. É uma nova forma dela entender esse cenário e aprender. Ou ela pode também ter um tipo de aprendizagem que é a cooperativa, onde todos participam e colaboram. E também ter um outro item, né, desse tripé aqui, além de rede de aprendizagem cooperativa, é o conhecimento compartilhado. Gente, agora olha esse último parágrafo aqui, ó.
Essas são formas atuais de dizer que o conhecimento está acessível a todos dentro de uma empresa e que existem formas de promover, trocar ideias entre os participantes de um processo de aprendizagem. Ou seja, resumindo, uma empresa que aprende, gosta, quer, busca e faz questão de manter funcionários que queiram compartilhar o conhecimento, cooperar com o conhecimento e também cada vez mais criar essa rede de conhecimento dentro da empresa, não é? E tem algumas formas de aprendizagens que uma empresa pode utilizar, certo? E quais são essas formas? Algumas principais. Por exemplo, vou ampliar aqui a tela. Tem até uma ilustração para você. O estudo pessoal. Uma pessoa, por exemplo, ela pode pesquisar um conteúdo ou mais autores, né? Um tema em si, e tornar disponível, que esteja disponível em livro ou em artigo. Então, uma pessoa sozinha ela pode procurar isso. Ela pode ter aulas presenciais, ela procurar um curso, um professor compartilha o conhecimento com os outros, certo? E dentro da empresa isso pode acontecer também, tá bom? Um trabalho em equipe, gente, a gente também aprende por trabalho em equipe. Por exemplo, várias pessoas compartilhando conhecimento umas com as outras ao executar um trabalho, certo? Para resolver um problema. Olha esse último aqui, ó, rede de aprendizagem. Cada pessoa funciona como se fosse um nó de uma rede, tendo acesso ao conhecimento de todos e compartilhando com eles tudo o que sabe. Gente, legal, hein? Quantas estratégias aqui que dá para se aprender, não é? Mas tem outras. Eu trouxe outras para vocês. Ampliando a tela, vamos lá. Outras formas de aprendizado que uma empresa, por exemplo, pode utilizar. Pessoal, nós temos as formas da educação, certo? Nós temos a educação presencial, a educação à distância e o modelo híbrido. É verdade, às vezes a empresa tem algum horário, um horário diferenciado de trabalho, um horário mais estendido, às vezes trabalha com turnos. Nós temos essas opções. A educação presencial, um professor e alunos estão juntos no mesmo local ao mesmo tempo e pode ser ministrado por professor, consultor, contratado ou pelos próprios funcionários, certo? Por exemplo, pode ser uma aula, um curso de médio, longo ou curto prazo, um seminário, um workshop, às vezes a semana de prevenção de acidentes pode ter também e próprios ginástica laboral, até mesmo o próprio funcionário pode aplicar isso. Temos também a educação à distância, por meio da internet ou intranet, vídeos, olha nós aqui, a nossa videoaula, ó, estamos aqui, hein? Vídeos e materiais didáticos que podem contar com o apoio de tutores também, certo? Tem a imagem também e a presença talvez de algum tutor. Utilizam videoconferência, teleconferência e ambientes virtuais de aprendizagem, mas nem sempre estão no mesmo local ou conectados ao mesmo tempo. Olha só, eu estou aqui junto com vocês, mas literalmente eu não estou aí fisicamente, mas estamos aqui juntos virtual. Até voltei a tela aqui, só para a gente se ver. Vamos lá? Tem o último item, que é o modelo híbrido. São programas educacionais que parte das aulas é realizada presencialmente e parte à distância. Ó, tem muita opção para as empresas aprenderem, não é verdade? Tem um outro método super novo e eu acho que você já ouviu falar. Ou não? Do coaching. Vamos lá? Coaching. O coach, palavra inglesa, é um mentor, uma espécie de treinador ou conselheiro da vida profissional. A prática de coaching tem sido utilizada nas empresas, eu tenho certeza que já ouviu falar, hein? E consiste em dar apoio, encorajamento e ajuda a outros nos desafios do dia a dia, ao mesmo tempo em que as pessoas estão estimuladas a atingir o máximo do seu potencial. Legal, né? Ó, tem muitas opções de aprendizado e as empresas querem também que você, eu e todos nós aprendamos. Mas tem uma outra possibilidade, essa eu acho que você vai gostar também. Uma boa alternativa, pessoal, é aprender com a experiência dos outros, analisando casos bem, eu ia falar cursos, né? Casos bem sucedidos e retirar daí suas próprias lições. Conversar com pessoas que já aprenderam e também ajudaram outras pessoas. Até mesmo uma pesquisa na internet de uma empresa que você viu na TV ou alguma outra situação, ouviu em um podcast ou ficou sabendo de boca de um outro amigo, você vai à internet ou pergunta para uma outra pessoa, e aí, o que virou aquele caso lá, etc e tal. Você já busca novas informações. Então tem muitas possibilidades. Mas e você? Tem planos para aumentar o seu autodesenvolvimento? Você também tem planos para aumentar o seu conhecimento? Vê lá, hein? É importante. Sabe por quê? Desenvolvimento de pessoas é algo que as empresas estão buscando.
E se eu, como profissional, e você, como futuro profissional ou profissional já atuante, estivermos atentos a isso, com certeza a gente vai se dar bem, porque é necessário que as pessoas se desenvolvam e acompanhem todas as atualizações do mundo em si. Não é verdade? Bom, se tiver atividades para você realizar, faça as atividades. Elas ajudam todos nós a aprendermos um pouco mais. Eu vou ficando por aqui e logo a gente volta com mais uma aula. Tchau!